começar o Astronomia Meio-Dia. Antes de começar, eu vou passar uma listinha de presença que a gente usa só para saber quantas pessoas estão vindo. Tem um espaço por e-mail também. A gente tem uma lista de e-mails que manda informação sobre os próximos Astronomia Meio-Dia. Se você quiser receber esses e-mails, você deixa seu e-mail. Se você já recebe ou não quer receber, daí não coloca o e-mail. Bom, então hoje quem vai apresentar é a professora Laura Paulucci. Ela é professora na Universidade Federal do ABC. Ela fez bacharelado e doutorado aqui no Instituto de Física. Ela fez um pós-doutorado aqui no IAG e fez um pós-doutorado na Universidade de Texas. Ela trabalha com estrelas compactas, astrofísica de partículas, e ela vai falar então sobre a física das supernovas e gamma-ray bursts. Obrigado. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar de volta aqui ao Astronomia ao Meio-Dia, falando mais uma vez sobre objetos compactos. Dessa vez, então, vamos tratar sobre os eventos que dão origem a esses objetos, né, as supernovas e os surtos de raio gama ou gamma-ray bursts. Então, para falar um pouquinho sobre a formação dos objetos compactos, primeiro a gente vai tratar um pouquinho sobre como se dá a evolução estelar. Então, aqui eu apresento um diagrama HR, que é bastante utilizado pelos astrônomos para estudar as características e evolução das estrelas, né? E nós vemos que a distribuição de estrelas nesse diagrama não é uniforme. Nós vemos a maior parte das estrelas concentradas aqui nessa região, nessa faixa que é chamada então de sequência principal, que é onde as estrelas passam a maior parte da sua vida realizando queima de hidrogênio em hélio no interior dos seus núcleos. E depois nós vemos aqui algumas regiões, né, mais acima no diagrama HR, das gigantes, das supergigantes. Né? Aqui a gente tem na região das gigantes a fusão de hélio em carbono. E aqui embaixo no diagrama HR a gente tem os objetos compactos conhecidos como anãs brancas. Bom, basicamente a vida da estrela é uma luta contra a atração gravitacional. Então, você tem grandes massas distribuídas numa região basicamente esférica. Obviamente, a atração gravitacional vai tender a colapsar esse sistema. Então, as estrelas precisam de alguma forma para contrabalançar essa atração gravitacional. A pressão do gás não é o suficiente para segurar a atração gravitacional. Então, as estrelas elas se contraem até que haja condições no seu interior de gerar a queima, a fusão nuclear de elementos, que vai liberar uma grande quantidade de energia, e então nós teremos a pressão de radiação que vai empurrar, digamos, as camadas das estrelas para fora, ajudando a contrabalançar essa atração gravitacional. E as estrelas, então, vão seguir o seu caminho, primeiro fazendo essa fusão de hidrogênio em hélio na sequência principal, e depois elas saem da sequência principal realizando a fusão de elementos mais pesados. Quando a gente fala desses eventos de supernova e gamma-ray bursts, a gente está falando da morte das estrelas massivas. Então, eu não vou tratar aqui da evolução das estrelas com massas menores do que 8 massas solares, só para estrelas com massas maiores do que 8 massas solares. Então, o que acontece é que durante a sequência principal, a fusão de hidrogênio em hélio vai gerando um núcleo de hélio inerte, que não realiza fusão ali no centro. Né? Vai chegar um momento em que esse núcleo começa a ficar muito pesado e ele começa a contrair. Ele começa a contrair, a temperatura aumenta e em algum momento você chega a ter condições para fusão do próximo ciclo. Né? E você vai ter a fusão, então, de hélio em carbono. Tem a fusão de hélio em carbono, você vai gerando um caroço bastante rico em carbono, vai chegar também uma massa que ele vai começar a contrair, e aí você dá as condições para acender o próximo ciclo nuclear. E assim, sucessivamente, a estrela de grande massa, né, as estrelas de baixa massa não seguem exatamente esse caminho, as estrelas de grande massa vão passando por esses períodos de estabilidade, contração, aumenta a temperatura,
né? Aí você tem reações nucleares no seu interior, cada vez mais rápido, com a energia gerada nessa reação nuclear, ajudando a sustentar a estrela contra o colapso gravitacional. E cada novo ciclo de fusão que você tem no centro, o período entre essa estabilidade e a contração é cada vez mais curto. Quando a estrela massiva passa, então, para a fusão de elementos já mais pesados, você gera bastante ventos que vão acabar ejetando parte da massa dessas estrelas. E esse processo vai seguir até que você chegue na família do ferro. Então, voltando ao nosso diagrama HR, né, aqui nós temos, por exemplo, o caminho evolutivo de uma estrela igual ao Sol, né, o caminho evolutivo de uma estrela de 5 massas solares, o caminho evolutivo de uma estrela de 10 massas solares. Então, as nossas estrelas massivas ficam nessa região aqui superior esquerda do diagrama HR, de alta luminosidade e alta temperatura. Quando elas saem da sequência principal, elas seguem um caminho aqui praticamente horizontal até essa região das supergigantes. E como eu disse, o período, o tempo que passa entre o elemento sendo produzido no centro, né, de hidrogênio a hélio, de hélio em carbono, carbono oxigênio, carbono a elementos mais pesados, vai diminuindo. Então, essa tabela mostra qual a duração da queima no interior, bem no centro desses elementos aqui, para uma estrela de 25 massas solares. Então, 7 milhões de anos para a sequência principal, depois a gente vai diminuindo, meio milhão de anos para gerar carbono, 600 anos para gerar um core de oxigênio e magnésio, e assim por diante, até que o núcleo de ferro, né, a fusão de silício em ferro, leva apenas um dia. E nessa situação, então, né, a gente vai tendo isso que a gente chama de estrutura de cebola para a nossa estrela. Então, a fusão no centro, né, sempre de elementos maiores, e conforme eu vou me afastando do centro, eu vou ter sucessivas camadas de fusão de elementos cada vez mais leves. E o que acontece, então, a hora que a gente chega na região do ferro? Aqui apresento um gráfico da energia de ligação por nucleon como função do número de núcleos dos nossos elementos. E a gente vê, então, que a energia de ligação aqui do hidrogênio até a região do ferro é sempre crescente. E é justamente a diferença de energia de ligação que vai ser liberada na forma de energia quando se faz a fusão nuclear. E nós vemos que do hidrogênio para o hélio a gente tem grande liberação de energia, do hélio para o carbono a gente já tem uma liberação de energia menor, e assim por diante, até chegar na região do ferro. E do ferro para frente, essa energia de ligação, ela decresce. Então, não tem como fazer fusão de ferro com qualquer outro elemento de forma a liberar energia nesse processo. E aqui, a estrela, aquele núcleo de ferro, começa a encontrar problemas, porque se ele não consegue mais gerar essa energia por fusão, era justamente essa energia que estava ajudando a sustentar toda a estrutura estelar contra a atração gravitacional. E aí, a hora que você formar um caroço de ferro muito grande, esse caroço vai começar a contrair e não vai ser por fusão nuclear que essa contração vai conseguir ser parada. Então, quando o núcleo de ferro, o caroço de ferro dessa estrela começa a ficar muito grande, ele começa a contrair e dá origem a uma sequência de eventos que vão resultar, então, na explosão de supernova. Nesse momento em que se inicia a contração do caroço de ferro, a gente tem uma densidade central da ordem de 10 a 12 kg por metro cúbico, com uma temperatura mais ou menos de 7, 10 a 9 Kelvin. Bom, então o que acontece?
Conforme esse caroço de ferro ele começa a contrair, a temperatura dele aumenta. Não vai ter condições de dar origem a um novo ciclo de fusão nuclear, mas quando a temperatura chegar a 10 bilhões de graus, os fótons nesse caroço vão ser tão energéticos que eles vão começar a quebrar os núcleos de ferro, né, num processo chamado, então, de fotodesintegração. E, então, eles quebram o núcleo de ferro em vários núcleos de hélio e nêutrons e também vão conseguir quebrar esses núcleos de nêutrons, de hélios, desculpa, em prótons e nêutrons. Então, todo aquele trabalho que a estrela teve durante milhões de anos para produzir um núcleo de ferro, em poucos segundos aqui é revertido e eu volto a ter uma composição básica, né? Uma composição majoritariamente de nêutrons, incluindo também prótons na mistura. É claro que quando eu fazia fusão de elementos mais leves para elementos mais pesados, eu liberava energia, né? Para eu quebrar esses elementos pesados, obviamente eu consumo energia. Né? Consumindo energia, eu tenho menos pressão para sustentar esse caroço de ferro, que não é mais de ferro, né? Esse caroço agora é de nucleons. Então, a pressão interna desse caroço diminui e a contração, a taxa de contração desse caroço acelera. Bom, a densidade vai aumentando no interior desse caroço até que eu tenha esse processo que é chamada captura eletrônica. Eu tenho um caroço cheio de prótons e nêutrons, obviamente também cheio de elétrons, e os prótons e os elétrons vão acabar se juntando, dando origem a nêutrons mais neutrinos. Então, para a gente ter uma ideia, para uma estrela com inicialmente 15 massas solares, isso acontece quando a temperatura do caroço atinge 8, 10 a 9 Kelvin, com uma densidade de mais ou menos 10 a 13 kg por metro cúbico. Bom, basicamente quem suportava, quem ainda dava algum tipo de suporte para esse caroço, era majoritariamente esses elétrons. Né? Na hora que eles começam a ser capturados para gerar nêutrons, eu diminuo ainda mais a pressão interna que estava ajudando a resistir à atração gravitacional. Então, nesse momento, a gente tem o início do colapso desse núcleo. Aí esse colapso vai acontecer numa escala de tempo aí da ordem de 1/4 de segundo. Bom, a estrela continua, esse núcleo estelar continua colapsando quando ele atingir essa densidade aqui de mais ou menos 8, 10 a 17 kg por metro cúbico. Aí os próprios nucleons, né, os prótons e majoritariamente os nêutrons, vão acabar fornecendo pressão suficiente que vai parar esse colapso. Então, nesse momento, o que nós temos é um núcleo que estava colapsando e, de repente, ele para. Né? Obviamente, a gente está aqui falando do núcleo, mas ainda tem todas as camadas externas da estrela que seguem esse movimento de queda em direção ao centro. Então, o núcleo estava caindo, parou, toda a matéria que estava vindo em cima continua caindo, vai encontrar esse núcleo que agora não está mais em contração e vai, como se fosse um rebatimento, gerando uma onda de choque, então, em direção às camadas externas da estrela. Durante muito tempo, acreditou-se que esse era o mecanismo, então, responsável pela ejeção das camadas externas vistas numa supernova. Mas, na verdade, essa onda de choque, ela acaba fotodesintegrando os núcleos que estão nessas camadas que estão externas, que caem em cima da estrela, e o choque acaba ficando meio parado aqui a uma distância de alguns quilômetros, algumas centenas de quilômetros da estrela. E aí fica a pergunta, né? O que é que faz finalmente a supernova explodir? Porque nós sabemos que ela explode. E, na verdade, a resposta parece estar nos neutrinos.
Então, o caroço do que agora é chamado de protoestrela de nêutrons está cheio de neutrinos, né, gerados aqui nesse ambiente extremamente denso e quente. E a energia na forma de neutrinos contida nesse caroço é da ordem de 10 a 53 ergs, que é muito maior do que a energia que a gente vê na explosão de supernova. Na verdade, a gente só precisa de mais ou menos 1% dessa energia para conseguir ejetar as camadas externas. Então, a interação desses neutrinos com aquela onda de choque que ficou parada é o que deve prover energia suficiente para que as camadas externas sejam ejetadas e a gente consiga enxergar, então, o que é chamado de supernova de colapso. Então, só para complementar, né, voltando para aquela tabela de quanto tempo demoram as coisas para acontecer numa estrela de 25 massas solares, né, a gente viu que o núcleo de ferro era formado em mais ou menos um dia, o colapso do núcleo em mais ou menos 1/4 de segundo, o bounce, né, o rebatimento daquela matéria da ordem de milissegundos e a explosão de supernova em si, que ocorre numa escala de tempo da ordem de 10 segundos. Então, a supernova de colapso, ela termina, né, com a ejeção dessas camadas externas e no seu interior reside um recém-formado objeto compacto, que deve ser ou uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Então, só para a gente ter uma ideia, a energia ejetada numa supernova em forma luminosa é comparável à luminosidade de todas as estrelas de uma dada galáxia, né? Com uma energia liberada aí de 10 a 51 ergs. Dessa energia, só mais ou menos 1% vem em energia cinética das camadas que são ejetadas de fato, menos do que 0,01% vem na forma de fótons, na forma de luz, e isso ainda equivale a mais ou menos 1 bilhão de vezes a luminosidade do nosso Sol, e todo o restante vem na forma de neutrinos. Então, essa aqui é a última supernova que foi observada da Terra a olho nu. Na verdade, ela não aconteceu na nossa galáxia, aconteceu na vizinha, na Grande Nuvem de Magalhães, né? E aqui a gente vê a supernova, uma imagem da supernova 1987A, quando ela explodiu, né? E ela era, então, uma estrela originalmente com 25 massas solares. Então, a vantagem é que a Grande Nuvem de Magalhães era bastante bem estudada na época da explosão, então existiam registros de imagem dessa estrela antes da explosão e comparando quando ela explodiu. Então, realmente, um evento extremamente energético. E uma coisa bastante interessante em relação à supernova 87A foi que nós conseguimos ver os neutrinos dessa supernova. Então, 3 experimentos registraram neutrinos, né? Então, aqui numa escala de tempo de pouco mais de 10 segundos, né? E tem mais ou menos uns 20 neutrinos detectados, né? Então, isso dá bastante suporte a realmente a proposta de que são os neutrinos que transferem a energia necessária para as camadas externas da estrela serem ejetadas. Apesar de que ainda, né, existem bastante dificuldades, por exemplo, com as próprias simulações computacionais de explosão dessas estrelas, e temos bastante trabalho pela frente. Bom, para ter certeza de que esses eventos supernovas são a origem dos nossos objetos compactos, exceto as anãs brancas, né? A gente tem algumas associações entre remanescentes de supernovas e pulsares, né? Então, aqui a gente tem a imagem do pulsar de Vela, né? E você vai dando um zoom aqui dentro, você consegue realmente identificar, né, o pulsar com a sua magnetosfera aqui bem no centro desse remanescente, né? E a mesma coisa é possível fazer com o remanescente
do caranguejo, né? Aqui o pulsar do caranguejo em raio-x. Você também consegue ver a magnetosfera desse pulsar, né? E aqui o eixo magnético dele. Bom, as supernovas, elas podem ser classificadas de acordo com o seu espectro, né? Quais as componentes, quais os elementos que a gente consegue observar nos espectros. E a gente divide em dois tipos, supernovas do tipo 1, que não tem linhas de hidrogênio no espectro, e supernovas do tipo 2, com fortes linhas de hidrogênio no espectro. E a pergunta é, né, como que não tem hidrogênio no espectro, sendo que o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo? Bom, no caso das supernovas do tipo 1, existe uma subdivisão ainda em supernovas do tipo 1A, 1B e 1C. E, na verdade, tanto a 1B, 1C quanto a do tipo 2 são chamadas supernovas de colapso, né? São desse tipo que a gente acabou de ver agora. A evolução de uma estrela massiva com a formação de um caroço de ferro e ejeção de suas camadas externas. A diferença em relação às do tipo 1B e 1C e do tipo 2 é que estas estrelas tiveram ventos estelares muito fortes antes da explosão que acabaram varrendo o seu envelope rico em hidrogênio antes da explosão. Por isso, então, não se vêem linhas de hidrogênio no espectro dessas supernovas. Já supernovas do tipo A, elas são supernovas de outro tipo, né? São supernovas que a gente chama de supernova termonuclear, que está relacionado, então, à explosão, digamos assim, de uma anã branca que passa da massa máxima com a qual ela consegue ser suportada, e aí inicia uma ignição de carbono e oxigênio ao longo de toda a estrela, né? No interior de toda a estrela, gerando, então, uma frente de onda de fusão bastante intensa. Né? Como essa supernova ela não está associada à formação dos buracos negros e estrelas de nêutrons, eu não vou tocar mais nesse assunto. Bom, então, só para a gente ver algumas supernovas históricas, né? A gente tem essa supernova que foi registrada em 1006, né, em diversos locais da Terra. Né? A gente tem aqui o remanescente que a gente vê em raio-x. Em 1054 também foi reportada uma outra supernova em diferentes locais da Terra, que é então onde a gente vê o pulsar do caranguejo. Essa supernova era do tipo 1A, essa supernova então do tipo 2. Né? A gente teve em 1572 também a supernova observada pelo Tycho, do tipo 1A, e a supernova do Kepler em 1604. Né? Essa supernova aqui ainda é um motivo de discussão a respeito exatamente de qual tipo dela. Essa aqui certamente tipo 1A, essa aqui provavelmente um tipo A, mas sujeito a discussões. E só para a gente olhar, então, a curva de luz e a diferença principal entre esses tipos, né? A supernova do tipo 1A, ela tem uma queda rápida, né? Aqui, depois segue por vários dias. E a supernova do tipo 2, ela tem como característica a existência aqui desse platô e depois uma queda. Né? E esse platô está justamente associada a vários elementos radiativos, né? Claro que tem a fonte de energia para aquela curva de luz, inclui, obviamente, a ionização do gás com a energia depositada na onda de choque, mas também inclui o decaimento de elementos radiativos, em particular do níquel 56, tá? Numa escala de tempo aqui de vários dias que ajudam a manter aquela curva de luz constante por vários e vários dias. Né? Falando um pouquinho sobre os números de supernovas, o que a gente espera de enxergar de supernova numa galáxia vai depender fortemente do tipo de galáxia que a gente está observando, da idade dessa galáxia e, então, obviamente, da taxa de formação estelar.
Na nossa galáxia, a gente espera alguma coisa como uma supernova por século. Tá? Sendo que 20% devem ser do tipo 1A, 70% do tipo 2 e 10% tipo 1B e 1C. Né? E a gente viu, então, que, na verdade, tem essa outra supernova aqui, que possivelmente foi vista em 1680, apesar de também ter uma certa controvérsia aí envolvida, né? Mas a gente vê, então, que aparentemente faz vários séculos que a gente não vê uma supernova aqui na nossa galáxia. Né? A esperança é que a supernova esteja aí a ponto de explodir, de preferência quando a gente tiver todos os upgrades dos nossos observatórios de neutrinos para pegar a curva de neutrinos lindamente e poder analisar melhor essas supernovas. Uma coisa curiosa, na verdade, é que aparentemente foi encontrado esse remanescente de supernova aqui, que tem uma idade estimada em mais ou menos 140 anos, numa região bastante obscurecida da galáxia. Então, isso explicaria o porquê que, mais ou menos no século XIX, mais ou menos, a gente não viu essa supernova, não existe nenhum registro dessa supernova. Mas então, aparentemente, estamos aí há mais ou menos 140 anos na galáxia, aguardando a próxima supernova. Bom, um outro evento que foi descoberto na década de 60, que também é extremamente energético, são os chamados surtos de raio gama ou gamma ray bursts. Né? Então, aqui numa competição de quais os eventos mais energéticos do universo, nós temos as supernovas e logo em seguida os gamma ray bursts. Né? E os gamma ray bursts, então, eles são temporariamente a fonte mais intensa que a gente tem de energia no universo. A única coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado é que os gamma ray bursts, existem evidências de que a emissão de energia nesses eventos é bastante colimada. Então, a densidade de energia é extremamente elevada, mas quando você vê que ela é colimada, o total de energia ejetado é equivalente, mais ou menos, à de uma supernova. Tá? Bom, se a gente for olhar agora para os espectros de gamma ray bursts, né, na verdade, eles têm o pico, a maior parte da emissão é em gama, mas eles emitem também bastante em raio-x. Né? E a gente vê que tem um tempo de subida bastante rápido para emissão e depois uma queda já mais alongada, né, do tipo exponencial. E geralmente a gente encontra não só esses eventos com um pico muito bem determinado, mas a gente também encontra eventos com uma sequência de picos bastante complexa. Né? Então, o Dr. Paciessas, membro do BATSE, ele fez a piada, né? Que se você viu um gamma ray burst, você viu um gamma ray burst, porque todos são basicamente bastante diferentes um dos outros. Né? Mas, apesar de serem bastante diferentes, existem bastante características similares que a gente vai discutir aqui. Então, eles foram descobertos na década de 60 e demorou até 1997 para observar, então, o chamado afterglow. Né? O primeiro afterglow, então, em raio-x de um gamma ray burst. Os gamma ray bursts, eles duram pouco. Né? Então, de alguns milissegundos até algumas dezenas de segundos, tipicamente, até alguns minutos. Então, você consegue identificar muito bem de onde ele está vindo, mas tem dificuldade em identificar exatamente a posição de onde surgiu esse evento. Então, os afterglows, eles durando vários dias, eles te dão a oportunidade de identificar de forma mais precisa a região do céu onde esse evento aconteceu. Então, por exemplo, aqui a gente vê a emissão do surto de raio-x no dia 28 de fevereiro de 1997 e depois no dia 3 de março. É claro que a intensidade diminuiu bastante, mas você ainda consegue ver
e te dá, então, essa possibilidade de estudar melhor a região na qual ocorreu esse gamma ray burst. E hoje a gente detecta mais ou menos um gamma ray burst por dia. Então, tem bastante estatística para a gente trabalhar. E fazendo, então, um mapa das direções onde ocorrem esses gamma ray bursts, a gente consegue ver que não existe nenhum tipo de correlação entre a posição desses eventos com, por exemplo, o plano galáctico. Isso indica para a gente, então, que eles estão ocorrendo em todas as regiões e são extragalácticos, não são eventos que ocorrem aqui na nossa galáxia. Né? A taxa de gamma ray burst é mais ou menos 1 a cada 300 mil anos por galáxia. Se a gente for comparar com aquela taxa de supernova, é mais ou menos 1 sobre 3.000 daquela taxa, então eles são mais raros. A diferença é que eles são bastante fáceis de se identificar se você estiver ali olhando na direção de colimação deles. Né? E se você faz um gráfico do número de gamma ray bursts como função do tempo que eles duram, a gente vê uma clara separação aqui entre os eventos curtos e eventos mais longos. Né? Então, essa separação aqui mais ou menos na casa de 2 segundos. Bom, a energia total ejetada por esses eventos é da ordem de 10 a 51 ergs, né, que é uma fração bastante significativa da energia de ligação de um objeto compacto. Então, o que quer que esteja gerando esses esses eventos, precisa gerar essa energia aqui e acelerar mais ou menos 10 a 5 massas solares a energias relativísticas. Quando eu disse que olhar o espectro de gamma ray bursts, eles são bastante diferentes uns dos outros e alguns chegam a ser extremamente complexos, mas que dava para tirar algumas características básicas, né, de todos esses eventos. Então, primeiro, a variabilidade desses espectros é da ordem de 1 milissegundo. 1 milissegundo indica para a gente que a região, então, no qual esses eventos estão sendo gerados é muito pequena. E isso, então, nos aponta para um objeto compacto. A duração pode chegar até mais ou menos 50 segundos, tá? O que indica uma atividade desse processo relativamente prolongada. Então, a gente tem aqui 2 escalas temporais bastante diferentes. Isso não é compatível, então, com um modelo do tipo explosivo que vai liberar energia de uma única vez. Né? E isso aponta para a gente, então, para um modelo que envolva um disco de acreção em torno de um buraco negro. Então, aquelas pequenas escalas de tempo me indicam um objeto compacto. A acreção vai dar conta dessas 2 diferentes escalas de tempo, né? Uma mais prolongada e essa aqui mais curta. E eu preciso de um disco relativamente massivo, né? Dá mais ou menos aí 0,1 massa solar, justamente para eu ter aqueles 10 a 51 ergs de energia. Tá? Isso aponta para a gente, então, a possível formação de um buraco negro. Né? E esse modelo, então, de acreção por um disco em um buraco negro, a gente conhece outro evento que também tem características nesta linha, que são as AGNs, né? Os núcleos ativos de galáxia, em que elas são também eventos envolvendo acreção em torno de buracos negros, mas aí já são buracos negros bem mais massivos, né? E é observado, então, a ejeção de jatos relativísticos nessas AGNs. Bom, a duração, né, desse evento vai depender fundamentalmente do tamanho desse disco de acreção. Então, nos surtos curtos, a gente espera discos pequenos
e eles devem estar associados, então, à coalescência, né, à colisão, ao merger de duas estrelas de nêutrons ou de uma estrela de nêutron com um buraco negro. Já os surtos longos também vão ter discos relativamente pequenos, só que com acreção bastante prolongada para dar conta do tempo mais extenso. Né? E aí a gente está falando, então, do colapso de uma estrela massiva para um buraco negro e não para uma estrela de nêutrons. E como a gente já tinha visto, né, os gamma ray bursts tipicamente são seguidos por afterglows. Inicialmente foi detectado no raio-x, mas a gente sabe que hoje tem afterglow tanto em raio-x, quanto no óptico, quanto em rádio, né, mais baixas energias, por uma duração, um tempo já bem mais extenso. Bom, eu também preciso, nesse meu modelo, de um ingrediente de dissipação. Então, o fluxo relativístico das partículas ejetadas, a energia desse fluxo vai ser dissipada na região circundante. Isso vai dar origem, então, aos afterglows. Né? E mais um ingrediente, eu tenho a emissão de radiação síncrotron, né? Emissão de radiação pela aceleração de elétrons relativísticos. E eu tenho também um ingrediente de jato de colimação. Então, tipicamente, a abertura angular dos gamma ray bursts é esperada entre 1 e 20 graus. Bom, falando dos surtos longos, né? Então, algumas dezenas de segundo, tipicamente, de duração, com energia mais baixa, né? Mais soft. Então, é energia majoritariamente em raios gama, só que na região um pouco menos energética dos raios gama do que os surtos curtos. Tá? Então, como eu disse, ejeção de energia fortemente colimada, numa ejeção total aí da ordem de 10 a 51 ergs. E, de fato, um ponto importante para a gente associar, então, esses surtos longos à formação de buracos negros em eventos de morte de estrelas massivas, está na associação já feita de alguns gamma ray bursts com supernovas. Tá? Então, a gente tem pelo menos aí 2 gamma ray bursts com uma associação bastante inegável entre esses dois eventos. Então, o modelo, né, o modelo mais popular, digamos, hoje em dia, para os surtos longos, é o chamado modelo de colapsar. Né, em que você tem, então, uma estrela muito massiva, né, uma supergigante aqui, com massas tipicamente maiores do que 30 massas solares, que, então, vai passar por aquele período de instabilidade no qual você vai ter a contração do núcleo e posterior colapso desse núcleo. Só que ao invés de gerar, então, uma estrela de nêutrons, você vai colapsar esse núcleo para um buraco negro. E aí você vai ter, então, a ejeção das camadas externas na forma de uma supernova e a ejeção de energia aqui no formato de um jato colimado, formando, então, o gamma ray burst. Bom, já os surtos curtos, né, tem tipicamente uma duração aí da ordem de milissegundos. Eles emitem mais ou menos 1000 vezes menos energia do que os surtos longos, né? Então, de 10 a 51, a gente cai aí mais ou menos para 10 a 48 ergs. Só que eles tendem a emitir numa região do espectro de raios gama um pouquinho mais energética do que os surtos longos. Né? E aí o modelo é que eles sejam formados nesse merger de duas estrelas de nêutrons. Vou passar uma representação artística do que seria, então, esses eventos. Então, você tem as duas estrelas de nêutrons que vão se aproximando, né? Você vê a formação, então, de um disco de acreção.
E aqui no centro, então, você tem a formação desse buraco negro. Né? Acho que... tem mais. E o elemento aqui bastante importante é justamente essa formação do disco e, obviamente, as duas estrelas formando, então, um buraco negro. Ok. Bom, em relação a esses eventos, um acontecimento que foi fundamental e que, na verdade, ainda está em análise, então vai ser certamente fundamental para o melhor entendimento que a gente vai ter desses gamma ray bursts, em particular dos gamma ray bursts curtos, foi o evento que aconteceu em 17 de agosto do ano passado, que foi a detecção de uma onda gravitacional, né? Coincidentemente com detecções no espectro eletromagnético. Para ter uma ideia da importância disso, a revista Science considerou esse como o Breakthrough of the Year. E esse evento de ondas gravitacionais foi uma colisão de duas estrelas de nêutrons. Ele foi observado, então, tanto pelo LIGO quanto pelo Virgo. E a parte de onda gravitacional e a parte de onda eletromagnética, mais de 70 observatórios, tanto aqui na Terra quanto satélites no espaço, conseguiram detectar em alguma faixa do espectro eletromagnético, né, os afterglows desse evento. E analisando, então, esse evento, foi uma colisão que ocorreu a mais ou menos 130 milhões de anos-luz de nós, e as duas estrelas de nêutrons parecem que tinham massas iniciais aí da ordem de 1,1 e 1,6 massas solares. Então, como eu disse, o afterglow ele é sempre muito importante para que a gente possa determinar exatamente a posição, a localização desse evento no céu. E ele permitiu também uma observação bastante interessante, que foi a detecção da formação de ouro e de platina nesse evento. Tá? Então, notem aqui mais ou menos 200 massas terrestres estimadas em produção de ouro e mais ou menos 500 em platina. Isso indica para a gente, então, que, de fato, as fusões de estrelas de nêutrons são as responsáveis pela produção de grande parte dos elementos massivos, né, acima do pico do ferro no universo. Ainda há também bastante discussão nesse tema, mas isso aqui é uma observação inegável de que esses eventos contribuem, então, para a nucleossíntese dos elementos pesados. E aqui, né, a gente tem a linha do tempo de todo o evento. Então, inicialmente, o evento foi detectado como ondas gravitacionais. Logo em seguida, foi detectado o surto de raio gama, né, o surto curto. Depois, a gente teve observações em raio-x, no ultravioleta, no óptico, no infravermelho e no rádio. Então, todo esse conjunto de dados, um vai complementar o outro e vai permitir que a gente tenha um entendimento muito melhor desses eventos, como nunca antes foi possível. E um destaque aqui que a gente dá, né, a câmera do Dark Energy Survey, que detectou o afterglow óptico. Né? Então, aqui a gente tem exatamente a posição de onde ocorreu esse evento. Né? Então, isso aqui é mais ou menos um dia depois do evento detectado em ondas gravitacionais. E aí, 14 dias depois, já não era mais possível observar a radiação
no óptico. Né? E esse aqui é sempre importante porque a gente teve a participação bastante importante de uma cientista brasileira, Marcele Soares, na detecção desse evento, desse afterglow no óptico. Bom, para finalizar, então, né, eu vim aqui falar um pouquinho sobre esses eventos, que são os eventos mais energéticos que a gente observa no universo, as supernovas e os gamma ray bursts, que estão associados, então, à formação dos nossos objetos compactos, exceto as anãs brancas, né? A gente está falando aqui dos buracos negros e das estrelas de nêutrons. Então, as supernovas, né, são dois tipos, supernova de colapso, que é realmente a evolução daquelas estrelas com massa acima de 8 massas solares, ou as supernovas do tipo nuclear, que eu não entrei em muito detalhe, que não envolve exatamente nem as estrelas de nêutrons, nem os buracos negros, né? E os gamma ray bursts, que estão diretamente associados, então, à formação dos buracos negros, né, ou diretamente pelo colapso de uma estrela muito massiva, ou pela coalescência de duas estrelas de nêutrons, ou ainda de uma estrela de nêutron com um buraco negro. É importante mencionar que a gente teve a inauguração dessa era multimensageiros na astronomia e a perspectiva é que se consiga todo um sistema de detecção tal que a gente passe deste único evento identificado até então para algo como um desses eventos por mês, né? Isso vai proporcionar, então, uma quantidade imensa de dados para a gente trabalhar e entender melhor e conseguir determinar esses detalhezinhos que ainda estão aí em debate na comunidade, né? Então, ainda tem bastante coisa a aprender, né? E quem quiser, obviamente, se envolver com isso, vai ter bastante diversão aí pela frente. Muito obrigada. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Dá para saber a distância ou o redshift dos gamma ray bursts? Sim. Quando detectar os seus afterglows, aí você justamente consegue localizar. Com o gamma não, Tá. mas com o sinal. E justamente isso foi importante da detecção do Beco-Sax que ela estava falando. Pela primeira vez você agora consegue ver onde ele está e vai e encontra linhas que indicam qual é o recheio da galáxia. As observações que agora começaram, né, das ondas gravitacionais, também vão permitir uma série de determinações que até então não eram possíveis, né? Então, incluindo coisas como determinação da constante de Hubble, enfim. As oportunidades aí estão bastante abertas agora a trabalhar com esses dados de forma a obter bastante informação. Mais perguntas? Luciana, você mostrou um mapa aí dizendo que, mostrando, né, provando que esses eventos não são galácticos. Não é? Sim. Ora, aí passou. Se são objetos tipo estrela de nêutrons e buracos negros, está cheio da galáxia. Por que não devia ter alguma coisa na galáxia mais claramente? Não, quero dizer, não vão acontecer restritos à galáxia, né? Pois eu sei, mas devia, sabe, perto do centro galáctico, eu não estou entendendo por que isso. Eu acredito em você, né? E agora, inclusive, com a determinação da distância, ele pode fazer um mapa melhor, né? Mas é curioso isso, né? É que por exemplo, faz mais de 140 anos que a gente não vê uma supernova na galáxia, né? Aliás, uma péssima notícia, todo mundo que gosta de altas energias, é o satélite lá que puxando ele que parou, né? Já arrumaram? Já está. Que é o problema de giroscópio, já conseguiram arrumar? Poxa, que bom. Então, é que os gamma ray bursts longos estão associados, então, à morte de estrelas massivas, né? Em princípio, a gente não vê nenhuma há mais de 100 anos. Porque
elas são né? muito raras. Isso, exatamente. E aí as colisões de estrelas de nêutrons têm uma taxa ainda menor. Então, de repente, houve um gamma ray burst ao longo da evolução da Terra, né? Mas Você precisa de duas aqui na estrelas galáxia. massivas uma binária massiva, né? Para ter uma colisão dessa. Né? Senão, isso é mais raro. Talvez seja por isso que... Mas eu acho que essa afirmativa de que é extragaláctico não pode ser dita, né? Assim, dado que a interpretação quer dizer... Bom, eu posso dizer que até agora foram todas extragalácticas e vamos aguardar para... Onde é que está a supernova? Por isso. É que isso aqui, né, são dados aí de coisa com 40 anos, né? Então, nos últimos 40 anos, certamente na nossa galáxia, nenhum gamma ray burst ocorreu. Então, Uma pergunta. A formação dos nossos materiais pesados seria originária de colisões de nêutrons ou tem uma outra formação dos materiais pesados? Isso seria urânio, ouro, platina, como você está dizendo? então, na verdade, existem duas, digamos, categorias de elementos pesados, né? Os formados por processo S, captura devagar, né, lenta de nêutrons, que isso ocorre, na verdade, no interior das estrelas, lá no ramo das AGBs. E aí, bom, quando as estrelas ejetam as camadas externas, parte da matéria é ejetada junto. Agora, os elementos de captura rápida de nêutrons, como eu disse, até hoje existe discussão a respeito de qual a localização, os eventos de formação e exatamente se os dois contribuem, qual seria a contribuição dos dois. Que um é os gamma ray bursts curtos, né, a colisão de duas estrelas de nêutrons, e o outro seria a própria supernova de colapso, em que você teria, em princípio, condições de formar esses elementos mais pesados nesse ejecta das camadas externas da estrela. Existem várias incertezas relacionadas a isso, em particular, por exemplo, o tempo de ejeção desses materiais mais pesados numa galáxia típica. Então, os gamma ray bursts, né, eles teriam uma ejeção já muito mais tardia desses elementos, porque você primeiro precisa criar as duas estrelas de nêutrons, sistema binário, precisa coalescer e tudo mais. Então, essa é uma questão ainda em aberto, né? O que é importante de notar é que esse evento mostrou que, de fato, os gamma ray bursts curtos, né, a colisão de duas estrelas de nêutrons, é uma fonte. Agora, o que precisaríamos ver é a supernova como fonte desses elementos R e quanto seria a contribuição de um e outro se os dois contribuem. Tem mais algum candidato para a fonte de chart gamma ray burst além de fusão de estrelas de nêutrons? Então, você tem a fusão de estrelas de nêutrons, duas estrelas de nêutrons, você tem a estrela de nêutron com um buraco negro, né? E eu acho que tem mais algumas sugestões no mercado, né? Mas eu não vou conseguir lembrar Não nesse. bate, né? Porque as fusões de estrela de nêutron é 3 a cada 10 a 30 anos por galáxia. Enquanto o chart gamma ray bursts é 1 a cada 3 mil anos por galáxia. Não, mas ali Então, eram... você consegue explicar mais que 1%. Mas ali era de todos os gamma ray bursts, né? Incluindo os longos. Bom, acho que... Bom, então vamos agradecer a professora mais uma vez. Eu acho que a reunião meio-dia da semana que vem vai ser na